Primeira condição, né? Vamos ver então, depois de a gente ter estudado tudo que estudamos, teoria dos conjuntos, par ordenado, produto cartesiano, relação binária. Agora a gente vai ver quando que uma relação binária sobe na vida, sobe de cargo e ganha o título de função. Vai ter que ocorrer, duas condições. Primeira, todo x que vai estar pertencente ao conjunto A se relaciona com algum y pertencente ao B. Tá bem? Muito bem. E se eu estou ligando aqui com o E, significa que vai ter que obedecer às duas condições ao mesmo tempo, tá bom? E a segunda condição é que cada x pertencente ao conjunto A se relaciona com um único y pertencente ao conjunto B. Tá bem? Essas são as duas. Muito bem. Se acontecer essas duas condições ao mesmo tempo, a relação binária sobe na vida e ganha o título de função. Então, eu coloquei aí algumas relações. Uma que eu coloquei foi a relação F, que são os pares ordenados XY pertencentes ao produto cartesiano, de modo que o Y tem que ser igual a 2x mais 1. Tá bem? O A é o conjunto 1, 2 e 3, e o conjunto B, 3, 5 e 6. Vamos ver se ela ganha o título ou não. Vamos representar aqui, ó, conjunto 1, 2 e 3. E os elementos do conjunto B, 3, 5 e 6. Só lembrando, se eu ligo todo mundo com todo mundo, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 3, 5, 3, 6, eu vou estar representando um A cartesiano A. Beleza? Se são todos os pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano, significa que o X tem que pertencer ao conjunto A e o Y vai ter que pertencer ao conjunto B. Ou seja, o conjunto A vai representar para nós valores da variável X. E o conjunto B, valores da variável Y. Agora, quando esse x aqui ó, for igual a 1, coloque 1 aqui no lugar do x. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Ou 1 relaciona-se com o 3. Quando esse x aqui for igual a 2, taca 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E quando for 3, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. O 3 vai casar com ninguém. Aqui está representando a relação binária F. Vamos ver se ela ganha ou não o título de função. Para ser função, primeira condição, todo x pertencente ao A se relaciona com algum y de B. Todos. Tudinho. Esse 1 é um x pertencente ao A. Ele se relacionou com algum y de B? Sim. Com quem? Ele se relacionou com o 3. Esse 2 é um x pertencente ao A. Relacionou com algum? Relacionou com o 5. E esse aqui relacionou? Então eu pergunto, todos os valores de x se relacionaram com algum y? Não. Então, você não é função.
você não vai ser função. Culpa de quem que essa relação binária não subiu na vida e não ganhou o título de função? Culpa de quem? Culpa do 3. Beleza? Culpa do 3 não ganhou o título de função. Beleza? Vamos ver a relação binária G. Mesma coisa, são os pares ordenados x e y pertencentes ao A cartesiano B, de modo que y ao quadrado é igual a x. É isso mesmo? Beleza. O A, 0, 4, 9. B, 0, 2, 3 e menos 3. 0, 2, 3 e menos 3. Vamos ver se é a função. Aqui está o B. Aqui está o A. Eu vou falar de novo, hein? Se são todos os pares ordenados x e y que são pertencentes ao produto cartesiano, o x tem que estar no A e o y no B. Então, o conjunto A, variável x. E o conjunto B vai representar para nós valores da variável y. Quando esse x aqui for 0, taca 0 aqui, fica y ao quadrado igual a 0. Se está ao quadrado, vira mais ou menos raiz de 0. Mais ou menos raiz de 0 é 0. Quando for 4, taca 4 aqui. Fica mais ou menos raiz de 4, que dá o quê? Mais ou menos 2. Casa com o 2, o menos 2 não está disponível. Então está errado. Já vejo, já, Rafa. Quando for 9, bota 9 aqui. Y ao quadrado igual a 9. Mais ou menos raiz de 9 dá o quê? Mais ou menos 3. Relaciona-se com o 3 e também com o menos 3. Tudo bem? Vamos ver. Aqui é a relação binária G. Vamos ver se ganha ou não o título de função, tá? Primeira condição, todo x se relaciona com algum y. Relacionou? Sim. Relacionou? Sim. Sim. A primeira condição passou. Então agora vamos ver se satisfaz também a segunda condição. Tem que obedecer as duas, por isso que eu coloquei um E. Segunda condição é que cada x que está no conjunto A, ele se relaciona com um único. 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 Só um. Um único y de B. Relacionou uma única vez? Sim, só com 0. Sim, só com 2. Então, você não é função. Por que que não é função? Culpa de quem que não é função? Culpa do 9. Não é culpa do mais ou menos 3, é culpa do 9. Porque quem tem que relacionar, resumindo, quem tem que se relacionar e uma única vez são os valores de x, não são os valores de y. Tá bem? Depois eu vou mostrar, porque até então isso é uma decoreba. Eu quero que você entenda o porquê que todos têm que relacionar uma única vez para ganhar o título de função. Para mim é o mais importante, inclusive. Tá? Vamos ver a relação binária H. AH são todos os pares ordenados que têm que obedecer à lei de formação y igual a x mais 2. Conjunto A, 0, 2, 3. 2, 4, 5, 8.
2, 4, 5 e 8. Vamos ver se agora aqui vai ganhar ou não o título de função. Mesma coisa, se são pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano, o x tem que estar no A e o y tem que estar no B. Isso é da definição do produto cartesiano. O A, valores da variável x, e o B, valores da variável y. Quando esse x for zero, taca zero aqui, tacou? 0 mais 2, 2. Quando for 2, 2 mais 2, 4. Quando for 3, 3 mais 2, 5. Está aqui a relação binária H. Relacionou? Sim. 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 Uma única vez? Apenas com o 2. Uma única vez? Apenas com o 4. Relacionou uma única vez? Sim. Apenas com o 5. Ganhou o título de função? Ganhou. Então, nesse caso aqui, é função. Foi claro? Ah, mas o 8 não relacionou. Quem que tem que relacionar e uma única vez são os valores de quem? De x. Não são os valores de y. Não interessa como sai. Quem tem que relacionar uma única vez são os valores de x. Beleza? Vamos entender o porquê disso. Mas antes, deixa eu fazer alguns exemplos aqui. Ó. É a função? E agora? É. Relacionou? Sim. Uma única vez. Relacionou? Uma única vez. Relacionou? Sim. Uma única vez. Não interessa como chega. Interessa como sai. Deixa eu mostrar o porquê primeiro. Futuramente, na física, na química, na área exatas em si, vocês vão aprender, vocês vão usar muito as funções. Por exemplo, velocidade em função de tempo. Pressão em função de temperatura. Ou seja, exemplos aqui não falta. Agora, por que para ser função, todos têm que relacionar de uma única vez? É meramente para a função ter sentido lógico. Tem que ser algo determinado, não pode ter duas respostas. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Vamos pegar um exemplo da física. Velocidade e tempo. Tá? Imagine velocidade e tempo. Imagine que tem uma piscina aqui. 1, 2, 3, 4, 5 nadadores. Eles vão competir. Tá? Prova de 50 metros, daqui até aqui. Quantos nadadores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5 nadadores. Beleza? Os 5 nadadores estão aqui, ó. É possível esse nadador nadar, pular na... Vamos considerar que ninguém morreu na prova. Tá? Ninguém se afogou. Pulou, nadou até aqui. Se ele nada com uma velocidade baixa, o tempo dele, consequentemente, é o quê? Baixo ou alto? Alto. São grandezas inversamente proporcionais. E se ele nada com uma velocidade alta, o tempo dele é baixo. É possível esse nadador pular, nadar até aqui e conseguir marcar dois tempos diferentes ao mesmo tempo? Tipo, ele completa os 50 metros em 30 segundos e ao mesmo tempo em 29 segundos? Não tem como, né? Ou ele faz em 30, ou ele faz em 29. Não tem como ele marcar dois tempos diferentes. Por isso que isto daqui, ó, não é função. Por isso que isso daqui não é função. É um nadador fazendo dois tempos diferentes. Do mesmo modo que é possível
um nadador pular, chegar até aqui e não ter um tempo para ele? Não. Ele vai ter uma marca de tempo, concorda? Ou seja, isto daqui, ó, seria um nadador sem ter marcado nenhum tempo e ter completado a prova. Não tem lógico. Agora, exato. Quando eu fiz assim, ó, por exemplo, ó, tum, 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 é função? Não. Seria esse cara sem tempo. É função agora? É. Ah, mas relacionou com o mesmo. Tudo bem. Por isso que eu volto a repetir, não interessa como chega, interessa como sai. Isso daqui significa o que na natação? É um empate. Os dois nadadores fizeram o mesmo tempo. E tem um elemento aqui sem se relacionar. É função? É. Sabe o que é isso daqui? Ninguém bateu o recorde da prova, por exemplo. Sacou? Ninguém bateu o recorde da prova. Então, por isso que eu volto aí. Não interessa como chega, interessa como sai. Beleza, gente? Tá? Deixa eu resumir tudo isso. Eu acho que eu vou tentar resumir aqui, ó. Puta, vai cair um puta pé d'água. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não, não? Vamos tentar resumir tudo isso. É, né? Vamos por assim, ó. É função? Agora é. Vamos chamar aqui de conjunto A, conjunto B. Então, para ser função, todos têm que relacionar. E de todos que relacionam, relaciona uma única vez. Beleza? Só lembrando que aqui, valores da variável x, e aqui, valores da variável y. Ok, ok, gente? Beleza. Agora, eu vou definir para vocês o que é domínio, contradomínio e imagem. Definições que assustam vocês. Larga a mão de ser medrosa. Não dói. Eu vou definir da forma mais pobre possível o que é um domínio. Domínio é conjunto de partida. Portanto, é o A. Mas vamos enriquecer agora essa definição. Se é o A, é o conjunto de partida, né, que é o conjunto A, o A representa valores de qual variável? X. Então, toda vez que falar em domínio de uma função, está perguntando quais são os valores de X que essa função assume. Está perguntando algo relacionado ao X. A gente indica o domínio de uma função assim, ó, df. Domínio da função f. Beleza? Contradomínio e imagem, conjunto de chegada. Beleza. Mas qual que é a diferença entre eles? O contradomínio são os possíveis valores de y que a função pode assumir. A imagem
são os valores de y que realmente a função assume. Ou seja, poderia assumir esse. Poderia assumir esse aqui, tá? Esse daqui, esse aqui. Ou seja, o contradomínio é o conjunto B como um todo. São todos os possíveis valores de y que a função pode assumir. Que a gente indica assim, ó, contradomínio da função f. Ok? Esse que é o contradomínio. A imagem são os valores de y que realmente a função assume. Por exemplo, assumiu com esse daqui? Não. Então não vai fazer parte da imagem. Assumiu esse daqui? Não, não, não. E esses três aqui, ó? Esses três assumiu. Então aqui que vai ser a imagem. Antes que me perguntem, então a imagem da função f é um subconjunto do contradomínio? Sim. Categoricamente sim. A imagem é uma parte do contradomínio. Então, repetindo, domínio são os valores de x que realmente a função, os valores de x que a função assume. Contradomínio são os possíveis valores de y que a função pode assumir. Imagem são os valores de y que realmente a função assume. Pois bem, qual que é o domínio dessa função aqui, gente? Rafael, depois você anota isso. Qual que é o domínio? Domínio. 0, 2 e 3. Quem que é o contradomínio? 2, 4, 5 e 8. Imagem. 2, 4 e 5. Domínio. Pode ficar quieto. Pode ficar quieto, não é função. Isso aqui é uma mera relaçãozinha binária qualquer chinfrim. Não merece definições de domínio, contradomínio e imagem. Isso aqui é uma mera relaçãozinha binária. Quem vai ganhar definições de domínio, contradomínio e imagem são apenas as funções. Agora, muita atenção que eu vou definir uma das coisas mais importantes do ano, do ensino médio inteiro. É o maldito do f de x. De onde brota esse maldito? Nomenclatura. Quando nós tivermos uma função, então a primeira relação binária tem que subir na vida. Como? Quando todos relacionarem e uma única vez. Quando isso acontecer, nós definimos domínio, contradomínio e imagem. Uma função que tem o domínio como sendo o conjunto A e o contradomínio como sendo o conjunto B, a gente vai denotar desta forma: F, D, A, em B. Ou seja, isto daqui representa o domínio. E isso daqui representa o contradomínio. Vocês vão cansar de ver essa nomenclatura em exercícios. Por exemplo, dada a função f de R em R, definida por piriri parará. Calcule não sei o quê. O que ele está falando? Que é uma função cujo domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também. Foi claro? Agora, e a imagem? Como que a gente representa a imagem? A imagem é y. Ponto final. A imagem a gente representa como sendo y. Agora, qual que é o papel do contradomínio e qual que é o papel da imagem? Imagine que eu seja o contradomínio e esse daqui, ó, seja a imagem, tá? Esse cara aqui vai ser o conjunto imagem. Qual que é o papel do contradomínio? Eu, como sendo um contradomínio, eu tenho que pegar um monte de y, vários, geralmente são vários que inclusive geralmente são reais, todos os reais. Eu tenho que pegar esse monte de y, chegar até a imagem, falar, imagem, psiu, psiu. Oi, sumida, topa você, ó. Qual que é o papel agora da imagem? A imagem tem que pegar um por um. Eu falo, não gostei, não quero isso para minha vida. Esse aqui eu gostei, interessante.
uma fofura, não gostei. É isso que a imagem vai fazer. A imagem, ela vai ter que pegar, dentre todos os possíveis valores de y que a função pode assumir, e ela vai escolher qual y ela vai ficar para ela. Agora, como que ela faz isso? Se liga. Olha nessa função. Por que que o contradomínio ofereceu para a função o 2, o 4, o 5 e o 8? Tó. Por que que a imagem escolheu o 2? Por conta disso daqui, ó. Ela escolheu ficar com o 2 porque a gente colocou na lei de formação, ou seja, a imagem usa a lei de formação para seleção, porque a gente colocou x igual a 0. Aí ela escolheu ficar com o 2. Por que que a função escolheu ficar, a imagem escolheu ficar com o 4? Porque a gente colocou aqui para x igual a 2. Por que que a imagem escolheu ficar com o 5? Porque a gente colocou para x igual a 3 na lei de formação. Então, a imagem seleciona o y que ela vai assumir usando a lei de formação. Portanto, esse y aqui, ó, ele é obtido em função do x que você põe na lei de formação da relação binária que gera a função. É daqui que brota que o y é a mesma coisa que f de x, porque esse y aqui, ele é obtido em função do x que a gente põe na lei de formação da relação binária. Então, quando vocês virem, dada a função f de r em r, definida por f de x igual a x mais 2, calcule não sei o quê. Sabe o que isso daqui é? Nada mais é do que o resumo. Essa daqui é a lei da relação binária que gera a função. Então, ao invés de escrever tudo isso daqui, a gente resume nisto daqui, ó. Isso daqui nada mais é do que a lei de formação da relação binária que gera a função. E o y, ele é obtido em função do x, que a gente põe nessa lei de formação para ver qual y essa função vai assumir. Brota o tal que o y é a mesma coisa que o f de x. Foi claro? Tranquilo? Maravilha. Então, depois daí, na próxima aula, eu vou definir daí o que é raiz, o que é valor numérico, daí a gente vai para funções de primeiro grau, segundo grau, piriri, parará, tá? Então, f de A em B, o domínio é A contra domínio é B. E isso daqui é o que a gente indica como sendo a imagem da função. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Oi? Não tem problema. Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilão? Desculpa a rabisqueira aí que eu fiz na lousa, mas hoje foi necessário. Tá? Rapaziada, precisaria ver um lance, porque amanhã é sexta-feira, vocês têm até domingo para enviar no correio, tá? O meu ovo de Páscoa, tá? Chega a tempo ainda, não se esqueçam disso, tá bom? Não gosto de chocolate branco, tá? Eu gosto de chocolate preto e crocante, tá? E na semana que vem, eu preciso, vai depender da resposta que eu vou ter de cada um de vocês, tá? Me responda no WhatsApp, no meu pessoal, se vocês podem ter aula na segunda-feira, às 14h30. Beleza? Por quê? Porque daí, na quinta-feira que vem, é feriado de Tiradentes. Então, eu estaria transferindo a aula de quinta-feira, antecipando ela para segunda-feira. Então, daí, na semana que vem, teríamos aula na segunda e na terça, porque na quinta-feira é o feriado, tá bom, gente? Então, eu precisaria saber se vocês podem
assistir a aula na segunda-feira. Tá bem? Né? Daí eu trocaria a aula de quinta para segunda. Então, daí na semana que vem seria segunda e terça. Esse sábado eu não vou dar aula, mesmo porque a gente já teve no sábado passado. E também, por ser Páscoa, acredito que muita gente acabe viajando. Né? Então, fica um pouquinho mais chato, né, colocar. Tá? Pode me mandar daí a resposta ou no grupo ou no particular, tanto faz, tá bom, gente? Beleza? Mas daí, muito provavelmente, eu vou transferir a aula de quinta-feira para segunda-feira, tá bom, gente? Então, daí, qualquer dúvida só me chamar, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Até segunda ou terça, né? Vai depender da resposta de vocês. Belezinha? Maravilha, então, gente. Beleza. Obrigado pela atenção.